Oi, tudo bem? Eu sou a Sirlene, sou professora de língua portuguesa, atuo na rede particular e na rede pública, estou na coordenação numa escola lá no Cascalho e estou passando aqui para falar para vocês a importância que a educação teve e tem na minha vida. Eu sempre estudei em escola pública, estudei lá no Plínio da 5ª a 8ª série, depois eu fui para o Valquir, terminei a escola lá e fui fazer faculdade e buscar os meus sonhos. Falo que é possível, que depende de cada um de vocês. Eu sei que é muito difícil, né? Mas a coisa mais importante é você insistir e correr atrás do que você acredita. Hoje, para mim, a coisa mais gratificante que tem é encontrar alunos, principalmente os da escola pública, formados. Eu vejo eles na saúde, na educação, em vários setores da sociedade, transformando e mudando vidas. Então, boa sorte e vocês conseguem. Oi, o meu nome é Paola Barros Delben, eu já fui aluna do Colégio Plínio Gonçalves aí em Juqueí e hoje eu sou doutora em Psicologia Organizacional do Trabalho. Eu já recebi alguns prêmios relacionados à minha pesquisa. Eu faço pesquisa na Antártica, o continente gelado que fica no Polo Sul, e atualmente também faço parceria com grupos de estudos no Ártico. Em 2024, muito provavelmente, se tudo der certo, estarei fazendo pesquisas relacionadas à simulação espacial com astronautas. E esse vídeo é para contar um pouquinho dessa minha história. A minha vida toda eu estudei em escola pública, eu tive muitas dificuldades, como muitos que passam por esse sistema acabam passando também, mas depois de algumas tentativas no vestibular eu consegui passar. Não foi muito fácil, né? Porque quando você entra por cotas, é muito comum que a gente passe por algumas questões muito delicadas, no sentido de não ter tido aquele conteúdo todo durante todo o ensino médio, o ensino básico também. Então a gente tem que correr atrás um pouquinho, mas depois de um tempo, fazendo muitos estágios ao mesmo tempo, num curso presencial integral, em que eu fazia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, em Florianópolis, e hoje eu tenho essa trajetória relativamente de sucesso, mas é importante também a gente falar também desses fracassos, né? Para cada sucesso que a gente tem uma pilha de fracassos, uma série de situações que vão acontecendo e que vão nos tornando quem nós somos. Eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, muito orgulho de ter estudado nessa escola aí em Juqueí, e eu espero que essa historinha incentive todos vocês também a fazerem, a tentarem essa vida acadêmica, quem for tiver mais inclinação para esse lado. Um dia, com certeza absoluta, eu estarei fazendo pesquisa na NASA ou na Estação Espacial Internacional. Esses são os meus objetivos. Vai demorar bastante ainda, mas a gente tem que colocar as nossas metas em pauta e correr atrás disso. Espero que esse vídeo incentive e inspire alguns de vocês, porque muitos também já me inspiraram durante essa minha trajetória. Um abraço. Olá, meu nome é Milene, eu morei na Barra do Saí, estudei na Escola Plínio Gonçalves de Oliveira Santos, estudei a 5ª até a 8ª série e depois eu voltei para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, e quando eu voltei para São Paulo eu fui estudar no ensino médio, eu fiz magistério, que antigamente tinha, que é como se fosse uma pedagogia, então eu comecei a dar aula para educação infantil e logo depois eu entrei na faculdade para fazer ciências biológicas. Durante a minha faculdade, eu já comecei a fazer uma iniciação científica, que é pesquisa durante a faculdade, e logo eu entrei no Instituto Butantan. Fiquei lá até o final da minha graduação e logo depois eu já iniciei um doutorado direto, porque eu já estava com muito tempo no instituto. Então eu fiz doutorado, depois no meio do meu doutorado eu comecei a dar aula na escola que tem aqui em São Paulo de ensino médio. Eu dava aula de biologia para o estado, então eu conheço um pouco da realidade eu também estudei no colégio público, mas hoje eu conheço
a realidade de uma escola que é bem difícil, da escola de antigamente. Então, eu tinha muitos alunos que não eram comprometidos. Ao mesmo tempo, eu tive muitos bons alunos. A gente fez um projeto com a USP, aqui em São Paulo, onde eu tinha 5 alunos da escola, do 2º ano do ensino médio, que faziam pesquisa na USP comigo. Eles ganharam prêmios também. E depois disso, eu resolvi parar de dar aula e me dedicar à parte de pesquisa. Então, eu terminei meu doutorado, depois eu fiz pós-doutorado. Por eu ter meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de morar na França por um tempo, então eu pude aprimorar as minhas habilidades como pesquisadora lá fora também. Depois eu voltei para o Brasil, continuei no Instituto Butantan e esse ano eu completei 20 anos de Instituto Butantan. Então essa é a minha trajetória, bem resumidamente, e eu acho que vocês não devem perder o encanto em estudar. A gente tem que estudar mesmo para conseguir o que a gente quer e que sempre é capaz. Se alguém falar que não é capaz, que você não vai conseguir, não pode pensar dessa forma. Então eu espero que esse meu depoimento, mostrando que fui aluna da escola e hoje eu conquistei tudo o que eu conquistei pelo meu estudo. Então eu espero que vocês também, assim como as minhas colegas que também fizeram esse vídeo, que vocês se inspirem na nossa história. Abraço! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, sou mais conhecido como Digo da Barra do Saí. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês aí do Plínio, dessa escola em que tive o orgulho de fazer parte entre os anos de 96 e 98. Bom, a minha vida inteira foi na Barra do Saí, onde eu trabalhei com o comércio na família. A família tinha um carrinho de praia e eu ajudava todos os finais de semana e temporada ali a gente ter o nosso sustento. E em 2003 eu me transferi para a cidade de Santos, onde eu moro até hoje. Bom, em Santos, os meus sonhos começaram a se realizar profissionalmente. Eu consegui terminar minha faculdade de Educação Física, eu fiz 2 pós-graduações em São Paulo e no ano de 2021 eu terminei meu doutorado em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Então olha só, saindo aí da escola de Juqueí, hoje eu tenho um doutorado e ministro aulas na faculdade em Santos. Aulas de anatomia, aula de fisiologia. Aos finais de semana sou contratado para dar cursos em pós-graduação e palestras pelo Brasil inteiro. Mas como isso foi possível? Isso foi possível através da dedicação aos estudos. Muitas pessoas durante esse trajeto falavam que não era possível, mas sempre acreditei que se a gente se dedicar àquilo que a gente quer realmente, estudar aquilo que a gente gosta, isso vai te fazer com que vocês alcancem todos os sonhos que vocês têm, tá bom? Então esse é o recado que eu tenho para passar para vocês. Acreditem, corram atrás e principalmente estudem, que é isso que vai fazer o sonho de vocês se tornarem realidade, tá bom? Um grande beijo a todos e essa escola sempre vai fazer a diferença na vida de vocês. Olá pessoal, eu sou Luciana, sou médica na Unidade de Saúde da Família de Barra do Saí, funcionária pública do município, sou crescida e criada em Barra do Saí e sou ex-aluna do Plínio Gonçalves de Oliveira Santos. Hoje estou aqui tomando um tempinho ainda no meu trabalho para falar para vocês um pouquinho da importância do estudo e principalmente da importância de não desistirmos dos nossos sonhos. Desde pequenininho eu sempre falei que eu queria ser médica, né? Estudei no Plínio,
juntamente com uma turma de amigos que realmente se dedicaram aos estudos, e hoje nós estamos realmente colhendo os frutos de todo esse estudo, né? Inicialmente eu me formei em enfermagem, trabalhei como enfermeira por quase 2 anos em São Paulo, fiz 2 pós-graduações na USP em São Paulo e de repente eu decidi voltar àquele sonho inicial de ser médica. Saí do país, fui morar na Bolívia, fiz a minha faculdade na Bolívia, voltei para o Brasil, passei pelo processo de revalidação do diploma, que não foi fácil, mas em nenhum momento eu tive aquela sensação de que eu não seria capaz. Muito disso veio do estímulo dos professores que eu tive no Plínio, na época do meu estudo aí, e de todos os outros professores durante todo o meu desenvolvimento escolar e acadêmico. Então eu gostaria de deixar aqui para vocês esse relato de quando a gente se esforça, de que quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, principalmente se dedicando aos estudos, tudo se transforma em realidade, tá? Não deixem que ninguém em nenhum momento prive vocês dos sonhos, principalmente se é um sonho que vocês realmente têm interesse de alcançar, né? Às vezes na vida a gente tem caminhos diferentes, acontecem algumas situações que fazem a gente achar que não é capaz. Só que vai depender da gente, né? Da gente parar um pouquinho, entender algumas situações na vida, talvez prorrogar esses sonhos, mas nunca deixar de estudar, nunca deixar de correr atrás e chegar ao ponto de alcançar os nossos sonhos, até aqueles que parecem ser inalcançáveis, né? Eu sempre falo que o céu não tem limites, tá? Espero que seja uma ajuda para muitos de vocês, né? Que muitas vezes não acham que podem chegar a ter uma profissão reconhecida na sociedade, né? Para mim, a profissão de médico é apenas uma profissão, eu não deixo de ser um ser humano, eu não deixo de pensar no outro como eu gostaria que pensassem em mim, eu não deixo de cuidar do outro como eu gostaria de cuidassem dos meus. E eu espero aí, futuramente, até me emociono, mas eu espero futuramente poder ser cuidada por algum médico que tenha estudado também no Plínio, tá bom? Sucesso nesse trajeto profissional de vocês, sucesso nessa finalização dos estudos. Hoje em dia nós temos diversas maneiras da gente conseguir alcançar uma graduação, né? Nós temos os benefícios que o governo acaba dando para a gente, tem ProUni, tem FIES, tem toda a questão da dedicação, né? O Enem, ele é um exame muito importante, que ele vai tanto dar a possibilidade de um ingresso em uma faculdade pública, quanto também ele vai dando uma doutrina de estudos para a gente, né? E uma outra coisa, uma dica muito importante: quando tiver algum concurso público, não importa qual seja o cargo, agente administrativo, não importa secretário de escola, não importa qual seja o cargo, comecem a prestar os concursos públicos, porque vocês vão começar a perceber quais são as dificuldades que vocês vão ter sentando numa sala de aula para fazer uma prova durante muitas horas, quanto tempo vai levar para responder cada questão, como vai se organizar, e principalmente pode ser que vocês aprovem nesse concurso público e ele seja um início de uma vida profissional muito bem sucedida, porque às vezes a partir de um emprego a gente tem a possibilidade de crescer profissionalmente e também ter a possibilidade de até fazer uma faculdade, se for particular, né? Paga.
Olá, meu nome é Priscila, eu fui aluna da Escola Plínio na década de 90. Sempre estudei em escola pública, inclusive muitas vezes eu não consegui vaga nas escolas, então eu tive que estudar sozinha em casa. E aí eu fazia um provão na Secretaria de Educação, passava para poder iniciar na nova turma, né, na nova fase, para não ficar atrasada. Tive que trabalhar muito, minha família não tinha recursos financeiros, chegou uma época que eu tive que trabalhar em 2 lugares diferentes, fazer cursinho e dormia cerca de 3 horas por dia, durante quase um ano. Me mudei várias vezes, perdi a disciplina, porque quando eu iniciava na nova escola pública, às vezes não estava de acordo com a anterior, então tive muitos buracos na minha formação inicial. Me mudei para o Sul, hoje eu moro em Santa Catarina há 23 anos. Foi aqui que eu consegui entrar na faculdade, entrei na faculdade por cotas, né, cotas de escolas públicas. Sofri muito no começo, porque enquanto todos os meus colegas sabiam o básico, eu tive que aprender o básico e mais o que estava sendo passado na faculdade. E eu chorava direto os 4 primeiros semestres, mas rapidamente eu consegui entrar num laboratório, porque meu sonho sempre foi ser cientista. E acreditem, até eu entrar na faculdade parecia que era um sonho impossível, tá? É que eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, no sentido de não desiste, vai, continua, mas quis desistir várias vezes. Eu consegui ser estagiária ganhando R$ 400 ainda, porque ajudava a minha família ainda com esse dinheiro. Trabalhava e estudava na faculdade, comecei a minha vida de pesquisadora assim, inicialmente trabalhando com crustáceos, camarão, que eu detesto, extraindo o DNA deles, mas foi importante porque eu precisava aprender as técnicas. Em seguida eu passei para um outro laboratório, um laboratório de células tronco e regeneração tecidual. Lá eu comecei a trabalhar mais com o que eu gostaria de fazer como cientista, que é trabalhar com a regeneração de tecidos e órgãos do ser humano, né? Acelerar a cicatrização, combater os malefícios do envelhecimento. Nesse meio tempo, além de estudar pra caramba, trabalhar e correr atrás do que era perdido, eu vivia com alguns sintomas que eu não sabia exatamente o que era, nem os médicos viviam fazendo testes em mim e me dando 1 milhão de medicamentos que me atrapalhavam ainda mais os estudos, que me deixavam com sono, com mais distraída, mas eu não desisti. Era o que eu queria fazer, eu já tinha entrado na faculdade e segurei o osso com tudo que eu podia. Resultado, eu vindo de escola pública, pobre, cheia de problemas, consegui me destacar, fui destaque de iniciação científica de toda a minha universidade na área de biologia. Em seguida, eu engatei o meu mestrado, fiz a prova, não passei de primeira, chorei muito, passei na segunda, fui muito bem, fui tão bem que eu consegui adiantar resultados para o meu doutorado. No doutorado, eu continuei no mesmo laboratório, só que agora eu focava bastante com pesquisas voltadas para combater o envelhecimento humano. Minha tese, gente, é tipo o trabalho de doutorado, né? Ela foi indicada pelo meu programa para concorrer ao prêmio de melhor tese do país. Eu não consegui, tudo bem, mas foi uma grande honra porque eu fui selecionada dentro do meu programa. Eu concorri contra gente que teve ensino desde o pré no melhor lugar possível, com melhores condições. E demonstrando para vocês que foi uma luta, mas foi ganho. Não desisti, fui persistente, eu fui conquistando coisas no meio do caminho. E eu ainda tô na luta. Hoje eu tô no pós-doc, modalidade empresarial, então eu faço um pós-doc, ou seja, um estágio pós-doutorado numa empresa, trabalhando com biossegurança. Adiante já estou fazendo um projeto de pesquisa para começar a trabalhar com biologia quântica e engenharia de tecidos. Então,
uma pesquisa muito mais avançada, muito mais avançada, tecnologia de ponta. Ao mesmo tempo, eu sou consultora internacional. Eu ajudo grupos de pesquisadores de empresas, inclusive de multinacionais americanas, da China. Sou convidada para várias palestras. Eu tenho uma boa reputação como pesquisadora. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nunca deixem ninguém colocar limites para vocês. Porque você veio de tal lugar, porque você é assim ou você é assado. Quem coloca limite em você mesmo é você, ou em você mesmo é você. Eu espero que vocês não se limitem muito, tá? Mas lembrem que é vocês que se limitam apenas. O que vocês ouvem de terceiros entra num ouvido e sai pelo outro. Mas assim, tranquilo, tá? Espero que vocês corram atrás dos seus sonhos e, sei lá, pelo meu relato vem que vocês podem ir aonde vocês quiserem. E eu tô para começar uma pesquisa com pesquisadores da NASA, tá? Então, imagina, eu era uma menininha que estudava em escola pública aí na Plínio, passei o diabo, inclusive minha família passou fome, tá? A gente teve muito tempo que tomava café da manhã, almoço e janta era chá de açúcar queimado. A gente passou fome, de verdade. E hoje eu tô aqui. Eu fui a primeira da minha família a entrar na faculdade. Minha irmã, segunda irmã, que também estudou na Escola Plínio, fez psicologia em seguida. Hoje ela é referência na área dela de pesquisa. Ela trabalha com comportamento em ambientes extremos, como a Antártida, espaço.